Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e nesse vídeo vamos resolver várias questões de equação do segundo grau. Vai ser um vídeo bem legal, bem completo. Para você que está estudando equação do segundo grau, a gente vai ver bastante coisa nesse vídeo. Vai ver questão que envolve fórmula de Bhaskara, a gente vai resolver questão usando soma e produto, vai ver o discriminante, para que a gente serve para enxergar o discriminante, soma e produto, casos que dá certo, casos que não vai dar certo, eu vou comentar aqui para vocês. E a gente vai ver equação ali de quarto grau, que pode virar equação do segundo grau, para a gente resolver como que a gente faz isso. Então vai ter uma gama bem grande ali de variedades de exercícios que a gente vai conseguir fazer bastante coisas de equação do segundo grau. Esses exercícios eu peguei lá da semana 5 de matemática básica do pessoal da Univesp. Então vai servir para eles, obviamente, para estudar nessa semana, mas para qualquer um que for estudar equação do segundo grau, esse vídeo vai ajudar bastante, ok? Antes de eu começar a resolver essas questões, não esquece de deixar o seu curtir aí no vídeo, todos os vídeos do canal que você goste, curta, comente, porque quanto mais você curtir, mais você comentar, mais aí vai ser divulgado o canal. É dessa forma aí que você me ajuda principalmente, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos, com seus colegas que você sabe que está precisando estudar esse conteúdo. Então é isso. Vamos resolver essa primeira questão aqui, ó. Um agricultor está planejando a plantação de duas espécies diferentes de árvores em sua fazenda. Ele sabe que o produto da área ocupada por uma árvore da primeira espécie pela área ocupada por uma árvore da segunda espécie é igual a 36 metros quadrados. Então ele tem duas árvores, tá? Vou chamar aqui de X a área ocupada pela árvore da primeira espécie. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, ó, olha o que ele falou. O produto quer dizer o quê? Multiplicação, tá? Da área ocupada por uma árvore da primeira espécie pela área ocupada pela árvore da segunda espécie. Então eu tenho o x, que é a área ocupada pela árvore da primeira espécie. O y vai ser o quê? A área ocupada pela árvore da segunda espécie. Esse produto ele fala que dá 36 metros quadrados. Então, se eu pegar x vezes y, ou seja, x é o quê? É a área ocupada pela primeira espécie. Multiplicar, ou seja, calcular o produto de y da área ocupada pela segunda espécie, ele fala que é 36. Aqui não seria, se você ver ao pé da letra, não seria 36 metros quadrados, né? Seria 36 metros a quarta, porque eu estou multiplicando ali alguma coisa em metro quadrado com outra coisa em metro quadrado, iria ali para metro a quarta, né? Mas tudo bem, vamos considerar que multiplicar as duas áreas vai dar 36. Além disso, o agricultor também sabe que a área ocupada por uma árvore da primeira espécie é 5 metros maior que a área ocupada pela árvore da segunda espécie. Então, ou seja, se eu tenho aqui, ó, o x, que é a área ocupada da primeira espécie, é a mesma coisa que y, a área ocupada da segunda espécie, mais 5, porque o x é 5 vezes maior. Então, se você tem o y, que é a área ocupada da segunda espécie, você tem que somar 5 para dar o da primeira espécie, ok? Então, resumindo o que a gente tem aqui, ó, a gente tem lá o x, eu chamei de área ocupada da primeira espécie, o y da segunda espécie. Ele fala que o produto dessas duas áreas vai dar 36. E ele fala que esse x, que é a área ocupada da primeira espécie, é 5 metros quadrados maior que o da segunda. Então, se você pegar a segunda e somar 5, você chega no x. Com base na equação apresentada, assinar a alternativa correta que apresenta a área ocupada por cada espécie. Então, a gente tem isso aqui. O que eu vou fazer? Tá vendo aqui que o x já está isolado? Isolado quer dizer o quê? Está sozinho? Eu vou pegar esse x sozinho e jogar aqui na primeira equação.
Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira equação. Onde aparecer x, eu vou trocar por y mais 5, porque o x, olha na segunda equação, o x não é igual a y mais 5? Então, eu posso tirar o x e colocar no lugar do x o y mais 5, porque são a mesma coisa. O x é o y mais 5. Então, eu vou tirar o x e colocar no lugar uma coisa que é igual, que é o y mais 5. Então, esse x sai, vai entrar no lugar o y mais 5, vezes y igual a 36. Ó, compara. Aqui, o 36 tá, o igual tá, o y tá, o vezes tá, só o x que eu troquei por y mais 5. Por que eu troquei o x por y mais 5, né? Porque eles são iguais, já falei. Vamos fazer aqui, ó, a distributiva. O y vai multiplicar o y e o 5 vai multiplicar o y, ok? Então, vamos lá. Y vezes y dá y ao quadrado. 5 vezes y, mais 5 vezes y, né? Dá mais 5y. E esse 36 eu já vou passar para cá. Ele não tem sinal, quer dizer que ele é positivo. Então, ele vai passar para cá negativo. Igual a zero. Por que eu já passei para cá? Porque eu já vi que deu uma equação do segundo grau. Como deu uma equação do segundo grau, eu tenho que passar tudo para cá. E aí eu posso usar, por exemplo, o Bhaskara, tá? Posso usar Bhaskara, posso usar um produto. Mas nessa primeira eu vou usar Bhaskara. Então, aqui quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? O A é o que está junto com o, no caso, o y ao quadrado, né? O x, né? O y ao quadrado é 1. O B é o junto que está o y sem estar ao quadrado, que é o 5. E o C é o termo independente, é um número sozinho, que é o menos 36, né? Esses são os coeficientes, né? O A é o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado. Se não tem nada, é 1. O B é o coeficiente que acompanha a variável que não está ao quadrado, que no caso está 5. E o C aqui é o termo independente. Vamos agora calcular, a gente tem duas fórmulas, lembrando. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E a outra fórmula é o x igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Vamos ao discriminante, que é o delta, né? Delta igual, no caso B é 5. 5 ao quadrado menos 4 vezes A, o A é 1. Vezes C, o C é menos 36. Quando é negativo, coloca entre parênteses. Então, vamos lá. 5 ao quadrado, 25. Multiplicar por 1 não muda nada, né? Quanto que é menos 4 vezes 1? É menos 4, não muda nada. Então, eu vou fazer o menos 4 vezes o menos 36, né? Já que o 1 não vai mudar nada mesmo. O 1 não muda nada na multiplicação, tá? E é o que eu estou fazendo aqui, né? Multiplicando. Menos 4 vezes 1, menos 4, tá? Então, menos 4 vezes 36, menos com menos, mais 4 vezes 36. 36 vezes 2 dá 72. Vezes 2 de novo dá 144. Né? Porque multiplicar por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e por 2 de novo. 25 mais 144, ó, dá 160. 165 mais 4, 169. 169 tem raiz exata. Muito bom. Como que eu sei que tem raiz exata? Porque tem já decorado, né, na minha cabeça. Até o 10 é fácil, né? Que é o 64, o 81, o 100. Depois do 11 ao quadrado é 121, o 12 ao quadrado é 144, o 13 ao quadrado 169. Então, tem alguns que a gente já tem decorado, né? 14 ao quadrado 196, 15 ao quadrado 225. Essa é uns que é bom, é legal decorar. Até mais ou menos aí o 15 aí já ajuda bastante. Vamos agora trocar o delta por 169? Então vamos lá, x igual menos o b é 5. Lembra que se o b é negativo vai aparecer dois menos aqui, né? O menos da fórmula e o menos do b. No caso, como o b não é negativo, só tem o menos da fórmula. Mais ou menos raiz de delta, que é 169, dividido por 2 vezes a, o a é 1. Então vai ficar menos 5. Mais ou menos, raiz de 169 é 13, 2 vezes 1, 2. Aí eu vou ter duas soluções. Só posso corrigir uma coisa aqui, ó. Vou corrigir uma coisa aqui, que é legal a gente já ir acostumando. Aqui no caso, a equação do segundo grau não é em relação a y, ok? Ó, y ao quadrado mais 5y menos 36. Aqui, em vez de usar x, para ficar melhor, eu vou usar já o y, para não confundir, tá? Y igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Por quê? Porque eu não estou achando o valor de x. Ó, eu estou achando o valor de y. É a equação do segundo grau em função de y.
Então, vou trocar esse x aqui por y, tá? Por causa disso. Façam isso que... Aí vocês não vão confundir menos. Porque senão vai parecer que aqui eu vou achar o valor de x. Só que eu não vou achar o valor de x. Eu vou achar o valor de y por quê? Porque aqui eu estou resolvendo uma equação do segundo grau em função de y. Então, voltando aqui, ó, vou ter o y uma linha, o y duas linhas. Um eu uso mais, outro eu uso menos. Vamos usar menos primeiro? Menos 5, menos 13, devo 5, devo 13, devo 18, dividido por 2, devo 9. Essa daqui é uma solução, só que essa solução eu não quero. Por quê? Porque o y não é a área ocupada pela segunda espécie. Eu não posso ter uma área negativa, menos 9 metros quadrados, ok? Então essa eu descarto. Negativo nesse caso eu não quero, às vezes negativo vale, nesse caso não vale. O outro vamos usar mais? Menos 5 mais 13. Mais 13 eu tenho 13, estou devendo 5, então 13 de dinheiro, 5 de dívida, fica 8 de dinheiro. Dividido por 2, 4. Aqui beleza, positivo, pode ser. Então, o meu y vai ser 4. Isso eu já tenho certeza. O y vai ser 4, que é a área da segunda espécie. E para achar o x, eu só vim aqui, ó. O x não é y mais 5? Isso, x é y mais 5. Troca o y por 4, porque eu já sei que ele é 4. 4 mais 5 dá 9. Então, a área da primeira espécie é 9, a área da segunda espécie é 4. Ó, faz sentido? Multiplica os dois, dá 36? 9 vezes 4 dá 36? Dá. E o da primeira espécie é 5 vezes maior que o da segunda? Você tem que pegar a segunda e somar 5 para chegar na primeira? Sim, tá? 4 mais 5 vai dar um 9. Então, é primeira espécie 9, o B, né? Deixa eu mudar a cor da canetinha. 9 metros quadrados da primeira, 4 metros quadrados da segunda. Então, vocês viram aí, tem alguns probleminhas que não dá direto qual que é a equação do segundo grau. Você tem que resolver o probleminha para chegar na equação do segundo grau. E uma forma que resolve sempre a equação do segundo grau é Bhaskara, tá? Lembrando que Bhaskara é um nome que a gente só usa no Brasil. Em outros países não usa, né? Em outros países geralmente fala que é método de resolução de equações do segundo grau, tá? A gente chama de Bhaskara só no Brasil. Mas Bhaskara, que é esse método aqui do delta, b ao quadrado menos 4ac, funciona sempre. O próximo, vamos começar a ver o que é soma e produto. E o terceiro eu resolvo com soma e produto. Soma e produto é um atalho, mas esse atalho não funciona sempre, tá? Então, tem alguns casos que quando você vai pela soma e produto, fica muito mais fácil do que Bhaskara. Só que se você quiser ir sempre por soma e produto, vai chegar alguns momentos que você vai ficar quebrando a cabeça, e não vai conseguir resolver, porque às vezes não tem solução e você não vai chegar por soma e produto, ou às vezes a solução é muito complexa e você não vai conseguir enxergar por soma e produto, e por Bhaskara você vai direto na solução, ou o Bhaskara já te informa, ó, aqui não tem solução, tá? Então o Bhaskara é um método que não é fácil, tudo bem, mas ele sempre vai te dar uma resposta. Soma e produto nem sempre. Vamos ver isso daqui que ele vai falar de soma e produto. Ó. Durante o planejamento de um projeto de engenharia, uma equipe de especialistas se deparou com uma equação do segundo grau que modela o comportamento estrutural de um componente crítico. A equação fornecida para análise é essa daqui. Ó. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Para garantir que o componente funcione de forma segura e eficiente, é essencial que os engenheiros compreendam as raízes dessa equação. Embora possam usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes, os engenheiros sabem que podem calcular diretamente a soma e produto das raízes usando as relações estabelecidas nos coeficientes da equação. Com base na equação apresentada, assinale a alternativa correta que apresenta a soma e produto das raízes. Então, você viu, ele não quer as raízes aqui, ele só quer soma e produto. Então, se você estiver fazendo um exercício de vestibular, de concurso, e falar, der uma equação do segundo grau e falar, calcule a soma dessas raízes, vai por soma e produto, porque você nem precisa calcular as raízes, tá? Concurso, vestibular, você tem que ir pelo método mais rápido possível. Se não precisa calcular as raízes, não calcule as raízes. Só quer a soma das raízes? Calcula a soma. Só quer o produto das raízes? Calcula o produto. Então, você está lá o exercício, dada a equação do segundo grau,
qual é a soma das raízes? Usa a soma em produto, acabou. Faz rapidinho, acabou. Ah, qual é o produto das raízes? Vai para soma em produto, acabou. Tá? Quais são as raízes? Aí a gente tem que avaliar se é melhor ir por soma em produto ou por Bhaskara. Mas se pediu soma das raízes ou produto das raízes, nem pensa em quais são as raízes. Coloca lá qual que é a soma e acabou. Ah, professor, mas eu não sei qual que é a fórmula da soma em produto. Então vamos ver agora, vamos relembrar. É o seguinte, ó. Eu tenho duas raízes aqui, ó. E aí, se eu somar, por que é soma e produto? Se eu pegar essas duas raízes e somar, vai dar um valor. E se eu multiplicar, vai dar outro. Lembrando que sempre quando eu falo produto na matemática, quer dizer o quê? Multiplicação, tá? Produto é o resultado, não é só multiplicação, né? Produto é o resultado da multiplicação. Tudo bem? Então, soma e produto. Se eu somar as duas raízes, vai dar uma coisa. Se eu multiplicar, vai dar outra. E aí tem um método facinho para você decorar, que é menos Baca. Menos Baca. Você decorou. Por quê? Porque a soma vai ser menos B sobre A. O produto vai ser C sobre A. Então, é só você lembrar. Soma e produto. Como que é soma e produto? Só tem que ser nessa ordem. Soma e produto, tá? Soma e produto vai ser menos Baca, menos B sobre A e C sobre A. Pronto. Decorou, é assim que eu decoro. E aí eu troco aqui, ó. Primeiro vamos falar quem que é o A, o B e o C. O A é o que está junto com o x quadrado, é 1. O B é o que está junto com o x, que é o menos 7. E o C é o termo independente, que é o número sozinho, que é o 12. Vamos trocar aqui, ó. Então a soma não é menos B sobre A? Então é menos, quem que é o B? Menos 7. Como é negativo, vou colocar entre parênteses. Dividido por A, que é 1. Perceba que aqui a gente tem dois negativos. Um é da fórmula, porque a fórmula não é Baca, é menos Baca. A fórmula da soma em produto é menos Baca. Menos B sobre A, C sobre A. Então esse menos é da fórmula. E esse menos é porque o B também é negativo. Então vamos lá. Menos com menos, mais. Então vai ficar 7 mais 7 dividido por 1, que vai dar 7. E o produto vai ser C sobre A. O C é 12, dividido por A, que é 1. 12 dividido por 1, dá 12. Pronto. A soma é 7, o produto é 12. Eu sei quais são as raízes? Não sei, mas não importa, porque o exercício não está pedindo as raízes, está pedindo o quê? Soma e produto. Então, vou responder. Aqui, ó. Soma 7, produto 12. Ok? E você viu que ele coloca uns com negativo aqui para confundir, porque se você esquecesse esse negativo aqui ou da fórmula ou o negativo do B, não ia ficar o menos com menos, ia mudar. Mas se você fazer certinho, o menos Baca, lembrar que o menos do B sempre vai estar na fórmula, e se o B for negativo, vai ter outro B, outro negativo também, vai dar certo. Beleza? Dá para você calcular agora dois números que somado dá 7 multiplicado dá 12, aí dá pra gente procurar, né? Tipo 7. O 7 é 6 mais 1. Concorda que o 7 tem que ser a soma? 6 mais 1. Mas 6 vezes 1 dá 12? Não. Ah, mas o 7 é 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Mas o produto 5 vezes 2 dá 12? Não, dá 10. Tá, mas o 7 é 4 e 3. Beleza, 4 mais 3 dá 7. Mas 4 vezes 3 dá 12? Opa, cheguei. Pronto. Tá? Não precisava, tá? Se eu tivesse num concurso, eu não ia ficar pensando nisso, não. Se eu tivesse num concurso, respondi, ou vestibular, vou pro próximo, né? Mas aqui, como a gente está numa aula, tem que ser mais completinho, né? Então, beleza. Pensa aí, ó. Soma o 4 com 3 dá 7. Multiplica o 4 com 3 dá 12. Acabou. Vamos fazer agora um outro que também é legal usar soma e produto. Eu vou ler aqui e vou explicar por que se cair um exercício igualzinho a esse no seu vestibular, no seu concurso, vai para o soma e produto. Um engenheiro está projetando uma pista de corrida e precisa calcular as dimensões de uma curva específica da pista. Para isso, ele utiliza a equação x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Para determinar os pontos em que a pista precisa ser ajustada, sendo possível utilizar a fórmula de Bhaskara ou outro método para encontrar as raízes da equação. Fórmula de Bhaskara ou outro método como, por exemplo, a soma e produto, que é o que a gente vai usar.
E assim determinar esses pontos. Com base na equação apresentada, assinale a alternativa correta que apresenta as raízes da equação. Então vamos lá. A gente tem a equação x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Dá para falar quem que é o ABC. Isso é fácil. Esse é o primeiro passo. Achar o ABC é o primeiro passo, tanto do Bhaskara como do soma-produto. O A é o coeficiente que está junto com a variável ao quadrado. Se não tem ninguém lá do lado, é o 1 que está escondido. O B é o que está com a variável que não está ao quadrado, que é o menos 4. E o C é o termo independente, o número sozinho, que é o menos 5. Eu posso ir por Bhaskara? Posso, aí eu vou ter que usar lá, delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, achar o valor de delta do discriminante, depois ir lá no x menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Posso, mas vai dar um trabalhão. E a soma e produto é muito mais fácil. Sabe por que a soma e produto é muito mais fácil? Porque, olha só, ele já deu a resposta. Mas, professor, eu não sei qual a resposta. Sim, mas uma dessas é a resposta. Então, é só você testar. Pega e soma e produto e testa. Qual desse daqui que somado dá a soma e o produto da outra. Então, quando ele já dá as duas raízes, vai na soma e produto. Porque você não precisa ficar tentando adivinhar os números. Porque o difícil da soma e produto é você adivinhar os números que a soma dá isso e o produto dá isso. Se ele já deu umas possibilidades, já é mais que a metade do caminho andado. Então, vamos lá na soma e produto, ó. Soma e produto, ó. Então, eu tenho duas raízes que somado dá uma coisa e multiplicado dá outra, né? Ó, método da soma, produto. Como que a gente decora soma e produto? Menos Bhaskara. Menos B sobre A e o C sobre A. Então, vamos lá. Na soma é menos... Quem que é o B? É menos 4. Então, esse menos aqui é da fórmula. E esse outro menos que eu coloquei aqui dentro do parênteses é do B, que é negativo. Dividido por A, que é 1. Menos com menos, mais 4 dividido por 1, 4. E aqui, o C é menos 5 e o A é 1. Menos 5 dividido por 1 dá menos 5. Pronto. Qual desses daqui que somado dá 4 e multiplicado dá menos 5? Vamos ver esse daqui, ó. Vamos somar 5 mais o menos 1? Então, vamos colocar aqui, ó, mais em todos. Tá. 5 mais o menos 1. No caso, mais com menos fica menos, né? Então, 5 menos 1 dá 4. Beleza, bateu. A soma tem que dar 4. Vamos ver esse daqui, ó. 5 mais 1, 6. Já não é. Menos 5 mais 4. Estou devendo 5. Tenho 4 de dinheiro, porque o 4 é positivo, né? Fico devendo 1. Não é? Menos 5 mais 1. O 1 é positivo, que é dinheiro que é positivo. O 5 é dívida, negativo. Estou devendo 5, tenho 1 de dinheiro, fico devendo 4. Lembrando que quando é negativo é dívida, quando é positivo é dinheiro. 2 mais 2, 4. Aqui bateu. Tudo bem? Então, todos esses daqui, ó, não pode ser. Esses daqui, ó, esses 3 não pode ser. Por quê? Porque a soma tem que dar 4. Vamos ver agora o que sobrou aqui, se o produto dá menos 5. Olha esse último aqui. Quanto que é 2 vezes 2? É 4, não é menos 5. Não tá certo. E esse daqui, quanto que é 5 vezes o menos 1? 5 vezes o menos 1 dá menos 5. Então, você viu? É só testar. Se ele dá já as possíveis soluções, as possíveis raízes, vai para o soma e produto e testa as que deu. As que ele deu. Então, no caso, a resposta aqui é o quê? O A, 5 e menos 1. Porque se você pegar o 5 e somar com menos 1, 5 dinheiro com 1 de dívida, fica 4 dinheiro. E se você multiplicar 5 vezes o menos 1, dá o menos 5. Tá? Se você tem essa dúvida, essa dificuldade de trabalhar com números negativos, será que eu uso... Porque a gente tem duas regras de sinal. Será que eu uso a regra de sinal de multiplicação e divisão ou eu uso a regra de sinal de soma e subtração? Se você tem essa dúvida, eu tenho uma aula que eu explico regras de sinais, tá? Eu vou deixar até na descrição do vídeo. Essa aula de regra de sinal, você vai assistir lá. É uma aula completinha também que eu explico sobre as regras de sinal. Mas tudo bem? Deu as raízes, vai para o soma e produto porque fica mais fácil. Então, quanto que soma e produto é mais fácil? No caso vestibular, por exemplo, concurso. Ele pediu soma de raízes ou ele pediu produto? Vai para o soma e produto. Ele deu
os valores das raízes, vai para o soma e produto, que é só testar, tá? Caso contrário, aí você avalia ali no momento se vai por soma e produto ou por Bhaskara. Se você resolver por soma e produto, demorou muito para resolver, assim, vamos para Bhaskara, porque pode ser que essas raízes sejam muito difíceis, eu preciso do Bhaskara. Pode ser que não tenha solução, e soma e produto não vai me informar isso, o Bhaskara vai. Mas é óbvio que as respostas já vão te dar um caminho. O principal caminho para você saber se é soma e produto ou Bhaskara são as respostas. Olha as respostas que você já vai ver. Opa, essa resposta é muito difícil, é muito fácil, dá para ir por soma e produto, dá para ir por Bhaskara. Sempre a resposta é um bom indício para o método que você vai usar, tá? Então, sempre, além de você ver, marcar as informações mais importantes da questão, quando você está resolvendo uma questão de vestibular de concurso, olha como que está sendo dada a resposta, porque aí você sabe como trabalhar melhor. E agora essa equação aqui a gente vai ver sobre o discriminante, o delta. Olha aqui, um estudante de matemática está analisando diferentes equações de segundo grau para entender a natureza de suas raízes. Ele sabe que o discriminante delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c é fundamental para determinar se as raízes de uma equação são reais e distintas, ou seja, tem três casos. Primeiro, elas são reais, ou seja, as raízes são números reais e distintas, diferentes. São reais e iguais, aí eu tenho duas raízes reais iguais, por isso que a gente fala que só tem uma raiz, porque são duas iguais, ou seja, uma só. Ou imaginárias, tá? Se você ainda não aprendeu ainda sobre números complexos, tem essa possibilidade. Você não lembra quando a gente fala assim, não tem solução real? É porque as raízes são imaginárias. A partir disso, ele examina uma equação a ao quadrado. Opa, tá errado aqui, né? Faltou um x. ax quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b, c são os coeficientes, e o a não pode ser zero, porque se o a for zero, o que acontece? Vira uma equação do primeiro grau, né? Então aqui a gente tem um x. Com base na situação apresentada, observe as afirmativas a seguir. Primeira, se o discriminante, o delta, for maior que zero, ó, se o discriminante for positivo, maior que zero, a equação do segundo grau possui duas raízes reais e distintas. Isso é uma verdade. Você calculou o delta. O delta deu um número positivo, 3, 4, 5. Não importa se tem raiz exata, tá? Pode ser o 16, que tem o raiz 4, ou pode ser o 15, que não tem raiz exata. Mas deu positivo, um número positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até quebrado. 3,5, não sei. Tá? Geralmente a gente resolve mais equações de segundo grau os coeficientes são inteiros, então não vai dar quebrado, tá? Mas pode ser que a gente trabalhe com a equação de segundo grau quebrado, mas pensando que não vai ser quebrado, vai ser inteiro, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, o delta deu um número positivo, eu vou ter duas raízes, quantas? Duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes diferentes, verdade? Segundo, se o discriminante deu zero, o delta deu zero, a equação do segundo grau possui duas raízes reais iguais. Por isso que muita gente fala que o quê? Tem uma raiz. Por que a gente fala que tem uma raiz? Porque as duas raízes são iguais. Tipo, 5 e 5, ou seja, uma raiz só, o 5, tudo bem? Ah, mas por que fala duas reais? Aí tem um passo mais para frente que a gente pode aí trabalhar em vídeos mais para frente, tá? O importante é, se o delta for zero, duas raízes iguais, ou seja, uma só. Verdade. 3. E se o discriminante for negativo? A equação possui duas raízes reais, uma positiva e uma negativa? Não tem nada a ver. Se o delta for negativo, a gente fala na escola, quando a gente está trabalhando lá no ensino fundamental, com a equação do segundo grau, a gente fala assim, ó, se o delta for negativo, não tem solução real. Por que não tem solução real? Porque se o delta for negativo, a equação do segundo grau possui duas raízes imaginárias, duas raízes lá do número complexo, tá? Isso é verdade. Então vamos lá recapitulando. Calculei o delta. Delta positivo, duas raízes diferentes, distintas. Delta igual a zero, só tem uma raiz, porque as duas são iguais, então só vai ter uma.
Se o delta for negativo, não tem solução real. Por que não tem solução real? Porque as duas raízes vão ser imaginárias, vão ser lá no números complexos. Então, quais são verdadeiras? 1, 2... Esqueci de colocar o B de verdadeiro aqui. 1, 2 e 4. B. 1, 2 e 4. Vamos agora resolver a questão 5, que a gente vai... Ó, aí é um caso que a gente vai usar, um exercício que a gente vai usar essas informações que a gente acabou de ver, do discriminante, do delta, na prática, tá? Então, vamos supor que eu tenho essa questão lá no meu concurso, eu tenho essa questão lá no meu vestibular, lá no meu vestibulinho. Como que a gente resolve? Vamos lá. A compreensão das raízes de uma equação do segundo grau envolve análise do discriminante. Olha, já deu até a dica. Você vai usar o discriminante, que permite determinar se as raízes são reais distintas, reais iguais ou imaginárias, que a gente acabou de ver. Os erros na interpretação do discriminante podem levar a conclusões incorretas sobre a natureza das raízes e o comportamento da função quadrática. Abaixo estão algumas equações de segundo grau para serem associadas às suas respectivas características de raiz. Com base nos conceitos de equações de segundo grau, identifique e associe corretamente cada equação com a descrição correspondente às suas raízes. Considere que nem todos os itens das colunas podem possuir associação ou podem possuir mais de uma correlação. Então, a gente tem aqui, ó, 4 equações de segundo grau, e aí fala, possui duas raízes reais e distintas? Possui duas raízes iguais? Duas raízes iguais quer dizer o quê? Possui uma raiz? Possui duas raízes imaginárias? Possui uma raiz real e outra imaginária? Eu já vou até começar. Isso é impossível. É impossível ter uma raiz... Se os coeficientes são, no caso, inteiros aqui... Se os coeficientes são inteiros, nunca uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros, que é o caso aqui dos 4, vai ter uma raiz real e outra imaginária. Sempre que eu tenho uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros, ou as duas raízes são reais, pode ser uma só, né, que são iguais, mas são reais, ou as duas raízes são imaginárias, são lá dos números complexos, ok? Não dá para ser uma real e uma imaginária. Então isso aqui eu já não tenho. Tanto é que ele fala, ó, pode ser que uma dessas opções receba duas, ou pode ser que uma que não receba nenhuma. Esse D eu já tenho certeza que não vai receber nenhuma, porque isso é impossível. Então vamos calcular cada um desses daqui, ó. Eu vou calcular o delta em cada um desses. Como que é o delta? É b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta b eu já vou colocar aqui, ó. Quem que é o b? É o menos 4. Menos 4 ao quadrado que é o 4, dá 16. Posso fazer desse jeito? Já direto? E aí aqui vai ficar o menos 4. Vamos já multiplicar? Ó, eu vou colocar o rascunho aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar a resposta, tá? Mas eu vou colocar um rascunho e depois eu vou apagando. Ó, vou trocar o b por menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a. O a é 1. E o c é 4. Tudo bem? Que 4 feio. Então, ó, nesse caso aqui, ó, A1, B menos 4, C 4. Então, troquei aqui o B por menos 4, o A por 1, o C por 4, que é o que está aqui. Então, vamos lá. Aqui. 4 ao quadrado dá 16. Todo número ao quadrado é positivo. Então, o menos 4 ao quadrado também vai dar positivo, vai dar 16 positivo. Multiplicação. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Então, o delta vai dar 16 menos 16, 0. Vamos apagar e fazer o próximo. O próximo, o A é 1, o B é menos 2, o C é 5. Então, é B, que é o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Então, vamos lá, delta. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. 4 menos 20 dá menos 16. Vamos apagar e fazer o próximo. Depois a gente vê o que cada uma coisa significa.
O próximo, o A é 1, o B é menos 5, o C é 6. Então vamos lá. B, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então vamos lá. Menos 5 ao quadrado dá 25. Aqui, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. 25 menos 24 dá 1. Perceba que a gente já deu um delta zero, um delta negativo e um delta positivo, que é cada um desses casos aqui. E vamos fazer o próximo. O próximo, o A é 1, o B é 6 positivo, o C é 9. Então, B ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, vamos lá. Delta igual 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 9 dá menos 36. 36 menos 36 deu 0. Então, vamos lá. O 1, o delta deu 0. Se o delta deu 0, eu tenho duas raízes distintas? Não, duas raízes distintas é quando o delta dá positivo. Eu tenho duas raízes imaginárias? Não, duas raízes imaginárias é quando o delta dá negativo. E quando o delta dá 0 é que eu só tenho uma raiz real, né? Ou seja, duas raízes iguais, reais iguais. Que é o B, um é B. O 2, o delta deu negativo. Delta negativo quer dizer que eu tenho duas raízes imaginárias, o 2 é C. O 3, o delta, o discriminante, deu positivo. Se é positivo, eu tenho duas raízes diferentes, é o A. E o 4 deu delta discriminante 0 de novo, ou seja, eu tenho uma raiz, ou seja, duas iguais que viram uma raiz. Então, a resposta é D. 1B, 2C, 3A, 4B. Exatamente. Mais uma resolvida. Vamos para próximo. Agora essa daqui é o seguinte. Você está vendo que aqui é a equação do quarto grau? Mas, professor, Bhaskara dá para usar a equação do quarto grau? Não. Bhaskara só dá para resolver a equação do segundo grau. Soma e produto dá para resolver a equação do quarto grau? Não, não, não. Soma e produto só dá para resolver do segundo grau. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa equação do quarto grau em segundo grau para resolver a do segundo grau e achar as respostas do quarto grau. Ok? Como a gente vai fazer isso? Calma, vou explicar passo a passo. Durante o desenvolvimento de um novo material resistente à compressão, um engenheiro de materiais se depara com duas equações que modelam o comportamento estrutural deste material. Essas equações precisam ser resolvidas para determinar os pontos críticos de tensão. Embora à primeira vista pareçam equações mais complexas, ele percebe que ambas podem ser reduzidas à equação do segundo grau. Você viu? Ó? Até deu a dica aqui. Ó. Podem ser reduzidas à equação do segundo grau. Por meio do quê? De substituições adequadas. Vou mostrar até as substituições que a gente vai fazer. As equações são primeira, x à quarta menos 8x² mais 16 igual a 0. Ah, então o A é 1, B é menos 8. Calma, calma. Aqui é a quarta, não é o quadrado, tá? Segunda, então não é equação quadrática, não é equação de segundo grau. Eu não vou pegar isso aqui direto e já resolver por Bhaskara e já dar a resposta que eu dou no Bhaskara. Tem um passo antes. Segunda, x à quarta menos 10x² mais 9 igual a 0. O engenheiro deve analisar essas equações para encontrar soluções reais que indicam os pontos de falha do material. Com base na situação apresentada, avalie as afirmativas a seguir. A equação 1 pode ser reduzida a y² menos 8y mais 16 igual a 0, onde y igual a x². Então, olha só. E isso é uma equação do segundo grau, porque ó, qual que é o maior coeficiente? 2. Isso não é do segundo grau, é quarto. Mas ele fala, se a gente chamar o x² de y e trocar aqui, a gente faz isso virar uma equação do segundo grau. É isso que a gente vai fazer, olha, ele deu até a dica. Trocar o y por x². Então, a gente vai criar uma nova variável y, que é o meu x², e aí eu vou encontrar uma equação do segundo grau em função de y. Só que aí depois a gente vai ter que fazer uma continha a mais, porque a gente quer a resposta em x.
A outra, a equação 2 pode ser reduzida a isso, né? A equação 1 tem essas raízes, a equação 2 tem essas raízes. Então, vamos resolver as duas e a gente volta a ver qual que é a certa. Então, vamos lá. X à quarta menos 8x² mais 16 igual a zero. Vamos começar já usando a dica dele. Vou chamar o y de x², tá? Então, perceba que esse x² vai virar y. Mas e esse x à quarta? Bom, vamos pegar e levar os dois lados ao quadrado? Tá, ó, eu tenho y x². Vou elevar os dois lados ao quadrado. Tá? Ó, vou até escrever de novo. Eu tenho o y e o x². Eu vou pegar os dois lados e elevar ao quadrado. Aqui eu vou ter o quê? Y ao quadrado. Beleza. Y ao quadrado. Eita. Aqui eu vou ter o quê? X ao quadrado. Quando eu tenho potência dentro de potência, multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Que vai virar o x à quarta. Ok? Então, se o y é x², o y² é x à quarta. Vamos pensar de outro jeito? O y não é x²? Quanto que é o y ao quadrado? O y² não é y vezes y? Cada y não é x²? x² vezes x²? Então, o y vezes y, que dá y², dá o quê? x² vezes x². Multiplicar a potência de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. 2 mais 2, 4, que dá na mesma. Tá? Então, é importante que y² dá x à quarta. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu posso substituir. Olha aqui, ó. Aqui eu não tenho x à quarta. X à quarta vai virar o quê? O y². Menos 8. Esse x² vai virar o quê? Y mais 16 igual a zero. Virou uma equação do segundo grau. E se você perceber, a gente já está vendo aqui, ó, que a 1 é verdade. Se a gente chamar o y de x², que foi o que a gente fez aqui, trocou o y por x², e isso daqui vai virar isso aqui, ó. y² menos 8y mais 16 igual a zero, ó. y² menos 8y mais 16 igual a zero. Então, realmente, a equação 1 pode ser reduzida a y² menos 8y mais 16 igual a zero, quando a gente chama y de x². Então, aqui eu já posso até colocar aqui, ó. A gente já viu que isso é verdade. Continuando, chamei o y de x², que foi a dica dele. Se y é x², o y² é x à quarta, que a gente já viu. Troquei x à quarta por y², troquei x² por y, achei uma equação do segundo grau em y. Como que eu resolvo a equação do segundo grau? Primeiro, acho o a, o b e o c. O a é o que acompanha a variável ao quadrado, que é 1. O b é o que acompanha o coeficiente que acompanha a variável sem tal ao quadrado, que é menos 8. O c é o 16. Vamos usar soma e produto? Soma das duas raízes, produto das duas raízes, fórmula menos baca, menos b sobre a e c sobre a. Então, vamos lá. Menos, o b é menos 8, dividido por a é 1. Menos com menos mais, 8 dividido por 1, 8. O c é 16, o a é 1. 16 dividido por 16... 16 dividido por 1 dá 16. Qual o número que somado dá 8 e multiplicado dá 16? 7 mais 1 dá 8. 7 vezes 1 dá 7. 5 mais 3 dá 8. 5 vezes 3 dá 15. Opa, perto. 4 mais 4 dá 8. 4 vezes 4, 16. Opa! Então, eu tenho duas raízes. Quais são as duas raízes? 4 e 4. Só que são duas raízes reais e iguais. E se eu calculasse o delta aqui, quanto que daria? Zero, né? Porque quanto que o delta dá zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Então, se eu fosse por Bhaskara... Nossa, desculpa. Se eu fosse por Bhaskara, eu ia achar o delta zero e ia achar essa resposta. 4. Uma resposta só. Por que uma resposta só? Porque 4 e 4, no fundo, é uma resposta só, tá? Então, vamos considerar só uma resposta? 4. E agora, como que eu acho a solução? Porque aqui, ó, cuidado. Opa! Ai. Vou apagar aqui e vou explicar o que eu errei. O que eu errei? Eu já fiz isso daqui nesse vídeo. Presta atenção o que eu errei.
Eu vou falar. E é aqui no x, eu não deveria ter escrito x. O que eu deveria ter escrito? Eu não estava resolvendo uma equação do segundo grau em função de y. Então, aqui eu tinha que ter escrito o quê? Y. É bom errar, que aí vocês vão vendo. Opa! Quando você chegar lá, você fala, ah, sei que eu errei. Não é o x que eu vou usar, achar. É o y que eu vou achar. Por que é o y que eu vou achar? Eu nem vou editar esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui errado mesmo e corrigindo para vocês, para ficar melhor para vocês. Por que eu vou achar o y? Porque eu estou resolvendo uma equação do segundo grau em função de y. Eu ainda não achei o x, eu quero achar o x. Só que o que eu fiz? O x está no quarto grau. Eu não sei resolver a equação do quarto grau. Então eu peguei uma outra variável y, que eu chamei de x², substituí para agora sim eu tenho uma equação do segundo grau em y. Usei soma e produto para achar o y. Então, as duas somas e o produto, a soma e o produto das duas raízes em y, por isso que aqui tem y, vai dar 8 e 16. Então, quais são os y? 4 e 4, ou seja, só o 4. Só que eu achei, por enquanto, só a solução em y. Só que eu quero... Qual que é a minha original? Não é o x? Eu quero achar o x. Qual é a relação de y com x? O y é igual a x². Eu não sei que o y é igual a x²? Essa não é a relação? Sim. Só que aqui, então, ou seja, eu vou trocar aqui o y por 4. Troco o y por 4. 4 igual a x². O que eu faço com esse quadrado? Vou passar para o outro lado o quê? Mais ou menos raiz. Lembra que o quadrado passa para o outro lado mais ou menos raiz? Quanto que é raiz de 4? É 2. Então, o x vai ser mais ou menos 2. Tudo bem? E a gente vai ver que aqui, ó, tá certo, ó, a equação 1 possui apenas as raízes 2 e menos 2. Ó, o mais 2 e o menos 2 tem duas raízes. Por que a raiz não é o 4? Porque o 4 é uma raiz intermediária, é do y. O y não existe ali na minha equação. O y é uma variável que eu criei só para resolver de uma forma mais fácil, só que do y eu tenho que voltar para o x. Quando eu volto para o x, qual a resposta que eu acho? O 2 e o menos 2. Tá? Ó, o 2 e o menos 2, mais ou menos 2. Então, aqui, essa é verdade. Vamos recapitular o que a gente fez aqui? Não sei se vocês entenderam bem, mas vamos lá. Eu tinha uma equação do quarto grau em x, que eu não sei resolver. Peguei uma variável que não existia, uma variável intermediária ali, e chamei de x². Porque quando eu troco y por x² e, consequentemente, y² por x², eu acho uma equação do segundo grau em função de y. Resolvi essa equação do segundo grau ou por Bhaskara ou por soma e produto, não importa. Achei a resposta de y, que é a minha resposta intermediária. O que eu faço? Eu tenho que voltar para x. Então, eu pego lá, eu não chamei o y de x²? Troco o y já sei que é 4, troco o y com 4. Esse quadrado passa para lá mais ou menos raiz quadrada de 4 dá mais ou menos 2. Então, essas são minhas respostas em x, mais ou menos 2. Com isso, a gente já vê que a 1 e a 3 na resposta são verdadeiras. Vamos agora trabalhar com a segunda? Vamos tentar agora. Agora que a gente já entendeu, vamos um método um pouquinho mais rápido? Então, vamos lá. Equação do quarto grau em x. Não sei resolver. Vamos chamar o y e chamar ele de x². Se o y é x², y² é x². Vamos trocar. Eu tenho x², eu vou trocar por y². Menos 10. Eu tenho x², vou trocar por y. Mais 9 igual a 0. Dá para fazer isso em todas as equações do quarto grau? Não, tá? Não dá para resolver em todos. Nessas duas dá, mas não são todas do quarto grau que dá para fazer isso. Achei uma equação do segundo grau em y. Vamos resolver por soma e produto também. Vamos ver se dá por soma e produto, né? O A é 1. O B é menos 10. O C é 9. Vamos por soma e produto. Dessa vez não vou errar. Soma e produto em função da minha equação do segundo grau, que é y. Então, as minhas raízes são y uma linha e y duas linhas. Vamos lá. Soma, fórmula é menos b sobre a. Produto, fórmula é c sobre a, que é o menos Baca.
Substitui. Menos quem que é o B? Menos 10. Quem que é o A? 1. Menos com menos mais, 10 dividido por 1, 10. Quem que é o C? 9. Quem que é o A? 1. 9 dividido por 1, 9. Agora, vamos tentar achar. Ixi, agora só um produto. Dois números que a soma dá 10 e o produto dá 9. Tá fácil, né? Quanto que é 9 mais 1? 10. E 9 vezes 1? 9. Então, pronto. Essas são as minhas soluções, né? O y, uma linha, é 9. E o y, duas linhas, dá 1, né? Concorda? 9 mais 1 deu 10, soma deu 10. 9 vezes 1 dá 9, o produto dá 9. Só que 9 e 1 não são as respostas finais, são as respostas intermediárias, tá? Porque eu quero a resposta em x, não em y. O que que eu faço? Para cada uma delas, eu vou voltar para x. A relação não é y igual a x quadrado? Então, para cada uma delas, eu vou voltar para x. Então, aqui nesse caso, eu vou trocar o y por 9. E nesse caso, eu vou trocar o y por 1. Eu vou trabalhar com as duas soluções, o 9 e 1, e os dois vão para x. Esse quadrado vai mais ou menos raiz de 9. Mais ou menos raiz de 9 dá mais ou menos 3. Esse é duas respostas, 3 e menos 3. Aqui esse quadrado vai mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então fica mais ou menos 1. Então eu tenho 4 respostas. O menos 3, o 3, o menos 1 e o 1. Ok? Essas 4 respostas. Que já dá errado a 4. Ó. A equação 2 possui apenas duas raízes, 1 e o 3. Não é só o 1 e o 3. Ele esqueceu do menos 1 e do menos 3. Tá? Então não é só 1 e 3. Então a 4 é falsa. E a 2 também é falsa, porque ele fala que na equação 2, quando eu troco o y por x quadrado, vai ficar y quadrado menos 5y quadrado mais 9. Mas não é, ó. É y quadrado menos 10y, não menos 5y, mais 9. Então, no caso, a verdadeira é 1 e 3. 1 e 3. Ok? Pode ser que você ainda não tenha visto, nunca estudado como transformar a equação do quarto grau em segundo grau. Em alguns casos, como esses dois aqui, dá para fazer isso, tá? E isso cai bastante em provas, tá? Não vou falar que cai bastante em provas, mas pode cair em provas, tá? E vamos resolver aqui o último exercício desse vídeo. Durante o planejamento de uma reforma em uma estrutura de concreto, o engenheiro civil precisa garantir que a força aplicada em determinado ponto da estrutura esteja dentro dos limites seguros. Para isso, ele se depara com uma equação irracional, que modela a relação entre força aplicada e resistência do material. A equação a ser resolvida é raiz de x mais 1 mais 2 igual a x, onde x representa a medida da força em unidades apropriadas. O engenheiro precisa determinar o valor de x que satisfaz essa equação para assegurar que a estrutura não será sobrecarregada e que o projeto é seguro. Com base na equação apresentada, assinar a alternativa correta que os valores aproximados de x que satisfazem a equação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, raiz de x mais 1 mais 2 igual a x. Vamos tentar trabalhar com isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 para o outro lado. Ele está somando, ele passa para o outro lado do igual, subtraindo. Vou passar essa raiz para o outro lado do quadrado, né? Ou elevar os dois ao lado ao quadrado, né? Porque se eu levar aqui ao quadrado, fica x mais 1. E aí eu vou levar o outro lado ao quadrado. Então, eu posso pensar que eu elevei os dois lados ao quadrado, ou eu posso pensar que essa raiz passou para o outro lado ao quadrado, tá? Nesse caso, vai ficar o x mais 1 mesmo. Nesse caso aqui, o x menos 2 ao quadrado, você pode fazer daquele jeito, ó. X menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. Faz a distributiva, tá? Ou você pode pensar que como está o quadrado, vai ser o quê? O quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos, como aqui é menos? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4, tá?
Se você quiser fazer daquele outro método, vai chegar nisso aqui também. X² menos 4x mais 4. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para lá. Ó. Eu tenho x², ó, vai ter o igual aqui, né? x² menos 4x mais 4. Isso daqui passa para cá menos x. Isso daqui mais 1 passa para cá menos 1. Tá? Igual a zero. Tá? Eu só vou deixar esse igual a zero na frente porque a gente está acostumado com igual na frente. Ah, porque você não passou isso daqui para lá? Porque eu tenho um x² negativo, eu não quero x² negativo, tá? Quero facilitar a minha vida. Então, eu vou passar tudo isso daqui para cá igual a zero. Tanto faz eu falar zero igual ou igual a zero no final. X ao quadrado, vamos lá, menos 4x com menos 1x dá menos 5x. Mais 4 com menos 1 dá mais 3, igual a zero. Então, aqui a gente tem que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 3. Você viu que foi uma equação que caiu no segundo grau. E olha só o que ele deu, as raízes. Então, para onde que a gente vai? Soma e produto. Soma das raízes e produto das raízes, agora está certo, né? Porque a equação do segundo grau é em função de x, e eu estou usando x certo. Fórmula da soma e produto menos baca. Menos b sobre a e c sobre a. Então, vamos lá. Menos, quem que é o b? Menos 5. O a é 1. Menos com menos mais, que dá 5. Dividido por 1 dá 5. E o c é 3, né? E o a é 1. 3 dividido por 1 dá 3. Vamos ver aqui qual desses daqui dá a soma 5. Só que aqui, cuidado, aqui são valores aproximados. Porque só de ver esse 4,3, 1,23, só números quebrados aqui, eu já sei que provavelmente são números irracionais. São números que têm infinitas casas depois da vírgula. Então, não vai dar exatamente o 5, mas tem que dar aproximadamente o 5, tá? Vamos lá, se eu pego 4,3 e somo com 1,23, 4 mais 1 dá 5, 0,3 com 0,23 dá 0,53. Então, a soma dos dois já vai dar para 5,53. Isso não vai dar o 5 nem arredondando, tá? 5,53? 0,2 mais 0,58 não chega nem perto do 5. 0,4 mais 1,23 não chega nem perto do 5. 4,3 e 0,69. Isso dá 4,99. Por quê? 4,3 para chegar no 5 era somar 0,7, concorda? 4,3 mais 0,7, ó, 3 mais 7, 10, ó. Iria para 5,0. Então, se aqui fosse 0,7, daria exatamente 5. Mas não é, professor. Se você somar 4,3 com 0,69, dá 9. Ó, foi o que eu falei, 4,99. Dá um 5 aproximadamente. Tudo bem? Os outros nem chegou perto do 5. E esse daqui, 3,2 mais 1,23, dá 5,53 também. Passou do 5, não vai chegar o 5 nem aproximadamente. Então, o único que tem possibilidade de ser um 5 somado ou aproximadamente o 5 somado é esse daqui. Os outros nem chega perto, tá? Se você quiser multiplicar 4,3 vezes 0,69, também vai chegar perto do 3, tá? Se você quiser um pouco mais complexo, você vai... que não é complexo, ainda é real. Você pode fazer por Bhaskara, só que aí vai achar um delta que não positivo, que tem duas raízes, mas um delta que não tem raiz exata, então você vai trabalhar com o número quebrado. Se você tiver com uma calculadora, beleza, você vai chegar lá um número aproximadamente 4,3, outro número 0,69. Se você não tiver com uma calculadora, vai ser difícil você chegar nesses números, tá? Então, é bom que ele deu a resposta aqui e a gente viu que... E é bom que nenhum deles, tirando a resposta certa, deu 5 aproximadamente como soma. Tá? O único que tinha possibilidades era esse. Se tivesse algum lá que chegasse perto do 5 e desse uma dúvida, aí a gente ia ter que apelar para a calculadora. Mas no caso não precisou. Então é isso. A aula ficou grande aí, chegou aí uma hora aí de aula. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tenho um grupo de membros do canal que tem vários benefícios. Se você quiser apoiar o canal, se torne membro aqui do canal pelo YouTube ou entre lá no site Apoia-se, que lá você também pode se tornar membro do canal. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, os links
para você se tornar membro, um link para você ir para o site do Apoia-se, vai ajudar bastante, tá? E também não esquece de me seguir lá no Instagram, @professor Douglas Maioli. Então é isso, abraço a todos, bons estudos e espero que tenham gostado.